Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, daremos continuidade nesse vídeo ao estudo das prestações do regime geral de previdência social. E aqui nós estamos tratando da questão da cessação da cota individual da pensão por morte. E nesse vídeo trataremos especificamente da cessação da cota individual da pensão por morte para o cônjuge ou para o companheiro. No vídeo anterior, nós até já começamos a tratar desse assunto. Nós falamos aqui sobre a linha B. Só lembrando, isso aqui é a linha B de quê? Isso aqui é o artigo 77 da Lei 8.213, parágrafo 2º, inciso 5, a linha B. Então é a linha B do parágrafo, a linha B do inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 77. Na linha B, nós vimos que se o segurado ou a segurada que morreu, ele ainda não tinha 18 contribuições recolhidas, ou então ele ainda não tinha 2 anos de casado ou 2 anos de união estável, nesses casos, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, que é aquele cônjuge ou aquele companheiro que vai receber a pensão por morte, receberá só por 4 meses. Agora, é importante salientar que existem 3 situações que, mesmo que o segurado ainda não tenha 18 contribuições, mesmo que ele ainda não tenha 2 anos de casado ou de união estável, mesmo que ocorram essas situações aí, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente receberá por mais de 4 meses. Quando? São nesses casos aqui, ó, que a Lei 8.213 diz que nesses casos não se aplica essa regra malévola da linha B. Por que é uma regra malévola a da linha B? Ora, porque diz que o companheiro ou o cônjuge sobrevivente vai receber só por 4 meses a pensão por morte. 4 meses é muito pouco, então é uma regra malévola. Porém, essa regra não será aplicada se o óbito do segurado for decorrente de acidente de qualquer natureza, ou de doença profissional, ou de doença do trabalho. Aqui, na minha opinião, bastaria dizer se o óbito for decorrente de acidente. Por quê? Porque tanto doença profissional como doença do trabalho são consideradas como acidente do trabalho. Podemos verificar isso aqui no artigo 20 da Lei número 8.213. Vejamos aqui o artigo 20, ó. Consideram-se acidente do trabalho a doença profissional e a doença do trabalho. O que é doença profissional? É aquela que é produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar de determinada atividade, como por exemplo, a atividade de mineiro das minas de carvão. É muito comum os mineiros das minas de carvão serem vítimas de uma doença chamada pneumoconiose, vulgarmente conhecida como pulmão negro, porque é muito comum os mineiros das minas de carvão serem vítimas dessa doença. É porque essa doença é contraída através da inalação do pó de carvão mineral. Aí por isso que é conhecido como pulmão negro, mas o nome correto da doença é pneumoconiose. Então isso é uma doença que é peculiar a essa atividade profissional. Por isso que ela é considerada como uma doença profissional. Geralmente quando chega lá na perícia médica do INSS, um mineiro de uma mina de carvão, vítima de pneumoconiose, é muito provável que o médico perito considere essa doença como sendo uma doença profissional. E o que é uma doença do trabalho? Doença do trabalho é aquela que é adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado. Podemos dar um exemplo.
Imaginem um garçom que trabalha em uma casa noturna, cujo som ambiente é bem superior aos limites de tolerância. Então, em razão dessa exposição a esse ruído superior aos limites de tolerância, esse garçom perdeu a audição. Então, eu posso considerar isso como uma doença do trabalho, porque foi uma doença que foi adquirida ou desencadeada em razão das condições especiais em que o trabalho é realizado. Aí vejam, tanto a doença profissional como a doença do trabalho são consideradas pelo artigo 20 da Lei 8.213 como acidente de trabalho. Então, por isso, aqui bastaria o legislador ter dito, olha, se o óbito for decorrente de acidente, eu não aplico a linha B. Aí englobaria o termo acidente, já englobaria as doenças profissionais e as doenças do trabalho, porque elas são consideradas como acidente de trabalho. Porém, o legislador quis ser mais claro. Ele pecou, mas pecou pela abundância da clareza. Aí tem um ditado que diz, o que abunda não prejudica. Pronto, aqui ele abundou na clareza. E o legislador aqui deixou bem claro, olha, tem 3 situações em que eu não aplico a linha B, aqui do inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 77. Primeira situação, se o óbito for decorrente de acidente de qualquer natureza. Aí aqui não precisa ser acidente de trabalho não, sabe? Acidente de qualquer natureza, por exemplo, uma virada de carro no domingo, onde um segurado voltava bêbado dirigindo da praia, o carro virou e morreu. Olha, foi um acidente. Ah, mas ele encheu a cara de cachaça, por isso que ele... Não, mas foi acidente. Então, se foi acidente, a causa da morte do segurado, então eu não aplico a linha B. Eu também não aplico a linha B se a causa foi uma doença profissional, e eu também não aplico a linha B se a causa foi uma doença do trabalho. Aí se eu não aplico a linha B, eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar ou a linha A, ou então a linha C. E o que diz a linha C, professor? Vamos ver agora a linha C. Vamos lá. A linha C. A cota individual da pensão por morte cessa para o cônjuge ou companheiro. Cessa depois de transcorridos os seguintes períodos. Aí os períodos são esses aqui, ó. Pode cessar depois de transcorrido 3 anos, ou depois de transcorrido 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E tem até casos em que a pensão por morte será vitalícia. Aí a vitalícia só cessa quando o dependente beneficiário morrer. É porque uma coisa é vitalícia quando só se acaba com a morte. Enquanto houver vida, a coisa continua. A coisa só acaba quando acontecer a morte. Então, é depois de transcorrido esses prazos. Mas quando é que eu aplico essa linha C? Para aplicar esses prazos aqui, que são os prazos de duração da pensão por morte para o cônjuge ou companheiro. Olha, eu aplico esses prazos aí quando o óbito do segurado ocorrer depois dele já ter recolhido 18 contribuições, ou seja, se ele já tiver uma quantidade de contribuições recolhidas maior ou igual a 18, e além disso, porque aqui tem um I, como diz os paulistas, aqui é obrigatório que os 2 requisitos sejam preenchidos de forma cumulativa. Primeiro requisito, ter uma quantidade de contribuições maior ou igual a 18. Segundo requisito, ter pelo menos 2 anos de casado ou
de união estável. Então aqui é obrigatório que sejam preenchidos de forma cumulativa os dois requisitos. Além de ter uma quantidade de contribuições maior ou igual a 18, é necessário também que já tenha uma quantidade de anos de casado ou de união estável maior ou igual a 2 anos. Aqui não é ou, aqui é e. Tem que ter as duas coisas. Bem, se tiver as duas coisas, aí como é que eu sei qual é a quantidade de anos de duração da pensão por morte do cônjuge ou companheiro sobrevivente? Aqui vai depender da idade do cônjuge ou companheiro sobrevivente, que é aquele cônjuge ou companheiro que vai ser beneficiário da pensão por morte, é aquele cônjuge ou companheiro que vai receber a pensão por morte. Olha, aqui não interessa qual é a idade do segurado que morreu, não. Eu não quero saber quantos anos de idade tinha o segurado que morreu. Eu quero saber quantos anos tinha o cônjuge ou o companheiro do segurado que morreu, que é aquele que vai ser beneficiário da pensão por morte. Em qual data eu quero saber a idade dele? Eu quero saber a idade que ele tinha na data do óbito do segurado. Na data do óbito do segurado, quantos anos ele tinha? Aí, se ele tinha menos de 21 anos, aí ele vai receber por 3 anos. Vamos dar um exemplo aqui desse primeiro caso, né? Pegar uma tela em branco aqui, né? Imagine que João é segurado da Previdência. João é segurado. João é casado com quem? Você até já sabe com quem João é casado, né? João é casado com Marinete. E Marinete tinha 20 anos de idade. 20 anos de idade na data em que João morreu. Na data em que João morreu, Marinete, que era sua esposa, tinha 20 anos de idade. Olha, João já tinha 5 anos de contribuição. João já tinha 5 anos de contribuição. E João já fazia 3 anos que era casado com Marinete. Já fazia 3 anos. Quando João casou com Marinete, Marinete só tinha 17 anos. Professor, isso é pedofilia. Não, 17 anos não é pedofilia, não. Quando Marinete tinha 17 anos, João casou. João era um papa-anjo, né? Então, aí, 3 anos depois de casado, o que é que aconteceu? João morreu. Mas Marinete continuou viva. Uma viuvinha nova, bonita. E aí? Será que Marinete vai ter direito de receber pensão por morte? Sim, vai. Aí você vê, mas vai ser só por 4 meses, né? Não! Não é só por 4 meses, não, ó. Porque João já tinha mais de 18 meses de contribuição, ele já tinha 5 anos de contribuição. E ele já tinha mais de 2 anos de casado, mas Marinete tinha só 20 anos de idade. Então, nesse caso, Marinete receberá a pensão por morte durante 3 anos. Por que, professor, só 3 anos? É porque na data que o marido dela morreu, ela tinha menos de 21 anos. Ela só tinha 20. Entendeu? Agora, se Marinete tivesse assim, 23 anos, aí ela estava dentro desse intervalo de idade aqui, ó. Aí ela iria receber por 6 anos. Se Marinete tivesse assim, 28 anos, aí ela estava dentro desse intervalo aqui, ó. 27 a 29 anos, iria receber por 10 anos. E se Marinete tivesse assim, 35 anos, na data que João morreu, olha, ela estaria dentro desse intervalo aqui de 30 a 40 anos, aí ela iria receber a pensão por morte durante 15 anos. E se Marinete tivesse 42 anos, ela estaria dentro desse intervalo aqui, ó,
de 41 a 43 anos, então ela iria receber a pensão por morte durante 20 anos. E se Marinette já fosse uma coroa, assim, de 45 anos, aí nesse caso, a pensão de Marinette seria vitalícia, ou seja, ela iria receber a pensão até a data que ela morresse. Ok? Então é possível a pensão de um cônjuge ou companheiro ser vitalícia, conforme a legislação que atualmente está em vigor? Resposta: sim, é possível. Porém, é necessário que 3 requisitos sejam atendidos. Primeiro requisito: é necessário que o segurado que morreu, na data da sua morte, ele já tinha uma quantidade de contribuições maior ou igual a 18. Isso é o primeiro requisito, tem que atender tudinho. Segundo, na data do óbito, ele já era casado por pelo menos 2 anos. Ou então já tinha uma união estável por pelo menos 2 anos. E terceiro requisito: o cônjuge sobrevivente que vai receber a pensão, na data do óbito do segurado, ele já tinha pelo menos 44 anos, ou seja, já tinha 44 anos ou mais. Então aqui a gente viu a aplicação da linha C. Agora vamos para a linha A. A linha A ficou aqui de bobeira. Por quê? Porque essa linha A, na verdade, é melhor a gente comentar depois de já ter comentado a linha B e a linha C. Vamos lá. A linha A. A cota individual da pensão por morte cessa para o cônjuge ou companheiro se inválido ou com deficiência pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes das alíneas B ou C. Olha, para entender essa linha A, vamos aqui dar um exemplo. Vamos lá. Imagina aqui o caso de João. É outro João, professor? É outro João, não é aquele mesmo não. Aqui já é outro João. Esse João aqui é casado com Marinette. Essa aqui também é outra Marinette, não é aquela mesma não. Vamos lá. João é casado com Marinette. Agora, Marinette, ela é inválida. Ou então ela tem uma deficiência. Imagine que Marinette, ela é cadeirante. Ela, aqui é com D, cadeirante. Ela é paraplégica, tá bom? Ela tem uma deficiência física, é paraplégica, Marinette. E João? Olha, aqui João, ele só tem 1 ano de contribuição para a Previdência, só faz 1 ano que ele começou a trabalhar. E aqui, eles só têm também 1 ano de casado. Eita, ele casou e no mesmo ano que casou, começou a trabalhar. Aí o que aconteceu com o João? Vejam, aqui o segurado aqui é João. O segurado aqui é João. Eu imagino que você já sabe o que aconteceu com o João, né? Foi o que, professor? O que foi que aconteceu com o João? João morreu. João morreu. João morreu. Pronto. Aí aqui, João tem uma dependente, né? Marinette, dependente preferencial, dependente de primeira classe. Agora, Marinette tem uma deficiência. Ela é deficiente. Aí aqui, mesmo João tendo menos de 18 contribuições, mesmo João tendo menos de 2 anos de casado, mesmo assim, não vai ser só por 4 meses que a Marinette vai receber a pensão. Por que não é só por 4 meses? É por causa disso aqui, ó. Porque Marinette tem deficiência, é uma pessoa com deficiência. É paraplégica, ela anda de cadeira de roda.
Agora, vai ser vitalícia, professor? Não, não vai ser vitalícia, não. E vai ser como? Olha, enquanto ela permanecer com essa deficiência, ela continuará recebendo. Agora, você acredita em milagres? Eu acredito em milagres. Então aqui pode ser que tenha acontecido um milagre com a Marinete. Aconteceu um milagre. Marinete pode ter ido assim para um culto evangélico, ou então para uma missa carismática lá da Igreja Católica, onde o ministro de confissão religiosa, seja um pastor, seja um padre, orou ou rezou. E aconteceu um milagre com a Marinete. Marinete chegou lá de cadeira de rodas e saiu correndo, pulando e gritando com a cadeira de rodas suspensas pelas mãos. Aconteceu um milagre com a Marinete. E quanto tempo depois que o marido morreu que aconteceu esse milagre? Olha, foi 2 meses. 2 meses depois do óbito do segurado. 2 meses depois do óbito do segurado, aconteceu esse milagre com Marinete. Agora, Marinete não é mais uma pessoa com deficiência. A deficiência foi afastada. E aí? Vai cessar de imediato a pensão por morte da Marinete? Porque agora ela não é mais deficiente. Não vai cessar de imediato. Nesse caso aqui, desse milagre que aconteceu, eu tenho que respeitar o prazo da linha A. E qual é o prazo da linha A? O prazo da linha A é de 4 meses. Então, se no segundo mês de recebimento da pensão por morte, ou seja, 2 meses após o óbito, aconteceu esse milagre e a deficiência foi afastada, e agora a Marinete não tem mais nenhum tipo de deficiência, não vai cessar de imediato a pensão por morte. Eu tenho que respeitar o prazo da linha A. E nesse caso, o prazo da linha A não, eu tenho que respeitar o prazo da linha B, tá legal? Senão vamos ler de novo aqui, ó. Aqui tem: se inválido ou com deficiência, a cota individual da pensão por morte cessa pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, que foi o que ocorreu aqui. Marinete tinha uma deficiência e agora não tem mais. Aconteceu um milagre. Agora percebam que aqui tem respeitados os períodos mínimos decorrentes das alíneas B e C. Então vejam, aqui a deficiência da Marinete foi afastada 2 meses após o óbito do segurado. Aí não vai cessar pelo afastamento da deficiência. Por quê? Porque o prazo da linha B ainda não tinha transcorrido. Veja que o prazo da linha B é de 4 meses. E 2 meses após o óbito do segurado, a deficiência já tinha sido afastada. Marinete já deixou de ser deficiente. Logo 2 meses após o óbito do segurado. Então aqui eu tenho que respeitar esse prazo da linha B, que é de 4 meses. Então só depois de 4 meses é que vai cessar. Agora, por que o prazo que eu apliquei foi esse da linha B e não esses prazos aqui da linha C? Exatamente por causa disso que eu vou circular aqui, ó. Por causa disso, ó. Por quê? Além de não ter 18 contribuições, também não tinha 2 anos de casado. Mesmo que tivesse, aqui poderia ter, por exemplo, aqui 4 anos de casado, mas aí o segurado não tinha 18 contribuições. Então o prazo que eu iria aplicar não era o da linha C, e sim o da linha B, que só eram de 4 meses. Professor,
Mas se nesse caso João tivesse morrido de um acidente, se João tivesse morrido de um acidente, aí eu teria que aplicar os prazos da alínea C. Aqui primeiro, a pensão por morte seria devida enquanto a Marinette tivesse deficiente. O problema é que logo 2 meses depois da morte do marido, aconteceu um milagre e ela já deixou de ser deficiente. Aí o marido morreu de um acidente, aí não é o prazo da linha B que eu aplico. Porque quando morre de acidente eu afasto o prazo da linha B e aplico o prazo da linha C. Aí eu tinha que ver qual era a idade da Marinette. Aí, por exemplo, a Marinette tinha 35 anos, professor. Aí, nesse caso, o benefício seria devido por 15 anos. Mesmo no segundo mês, ela já ter ficado curada, em decorrência de um milagre que aconteceu, e ela deixou de ser paraplégica, já 2 meses, só 2 meses após o óbito do marido, mas, como o marido morreu de um acidente, o prazo que eu vou aplicar não é o da linha B, porque a linha B só é 4 meses. O marido morreu de um acidente, então eu aplico o prazo aqui da linha C. Aí, para saber qual é o prazo da linha C, eu tenho que saber a idade que ela tinha na data que o marido morreu. Então vejam que essa questão aqui da cessação da cota individual da pensão por morte é uma matéria muito rica, que tem muitos elementos para que a banca examinadora elabore uma questão boa, uma questão baseada numa situação hipotética. Aí nessa situação hipotética, você terá que observar muitas coisas, né? Terá que observar quantas contribuições o segurado que morreu já tinha recolhido. Você terá que observar quanto tempo de casado, quanto tempo de união estável tinha esse segurado. Você terá que observar se esse segurado morreu de causas naturais, ou se ele morreu de um acidente, ou foi uma doença profissional, uma doença do trabalho. Você terá que observar qual é a idade que o cônjuge ou companheiro sobrevivente tinha na data do óbito do segurado. Você terá que observar se o cônjuge ou companheiro sobrevivente é inválido ou se ele tem alguma deficiência. Todas essas coisas terão que ser observadas para que você saiba qual é o prazo de duração da cota individual da pensão por morte do cônjuge ou do companheiro. Todas essas coisas terão que ser observadas. Se você não observá-las de forma atenta, você poderá errar a questão. Então, preste muita atenção. Tá legal? Olha, até agora nós falamos da cessação da cota individual da pensão por morte. No início do próximo vídeo, nós vamos falar da cessação do benefício de pensão por morte por completo. Porque por enquanto estávamos vendo apenas a cessação da cota individual de cada dependente. Agora vamos ver quando é que a pensão por morte cessa por completo, integralmente. Veremos isso logo no início do próximo vídeo. Tá legal? Até lá!